Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para quem está entrando. Boa tarde, vamos esperar o pessoal dos grupos chegarem. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, meninas. Já deixei aqui o nosso tema de hoje, nosso aulão de editorial, que eu tinha ficado devendo para vocês, né? Aquele dia eu falei para vocês baixarem o planner. O que aconteceu? Só dei bronca, não teve planner, não teve nada. Então hoje, pega aí o teu planner, que nós vamos fazer o editorial completo da semana, tá? Boa tarde para quem tá entrando, esperando aí o pessoal dos grupos entrarem na live. Vai apertando bastante aqui o coração, que isso ajuda muito a gente a disparar a live agora no começo. Vamos chamar o pessoal. Boa tarde, Alcilene. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Karen. Boa tarde para todo mundo que tá chegando. Opa, tô escrevendo coisa aqui sem querer. Vamos lá. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, mulheres. Falando, ó, hoje vai ser o nosso aulão de editorial, tá? Quem já baixou o seu planner lá no grupo de estudos da Bio, já tá com o planner aí em mãos. Quem ainda não baixou o seu plannerzinho de editorial para preencher os conteúdos da semana, entra aqui no grupo gratuito e baixa tudo lá. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Alessandra. Hoje nós vamos ter um aulão de editorial, tá? Vamos lá. Aquele dia a gente falou que ia falar um pouquinho sobre editorial e acabou que a gente falou sobre os mitos do Instagram, sobre postar em certos horários, sobre fazer feed harmônico e tudo mais. Quem não viu essa aula, em breve nós vamos fazer essa aula novamente, que é Derrubando os Mitos do Instagram. É uma aula muito bacana, mas hoje a gente tá aqui para falar de editorial em si mesmo. Dri, como eu pego uma folha e crio meus conteúdos da semana de uma vez só, de uma forma que tenha lógica. Vamos lá, eu vou separar alguns materiais aqui que vão ser super importantes para a nossa trajetória de hoje, tá? Vamos pegar aqui. Boa tarde para quem tá entrando. Nós vamos ter o aulão de editorial hoje, tá, gente? Ó, para vocês terem noção, esse é o editorial de uma mentorada preenchido. Não é o mesmo planner visualmente, mas é o mesmo planner atualizado. Esse é de uma mentorada preenchido para a semana. Nós vamos usar como base para mostrar para vocês como fazer essa organização dos conteúdos da semana. Então vamos lá. Para começar, antes de pensar em criar conteúdo, antes de pensar em criação de banner, de post, do que você vai fazer durante a semana, eu vou te falar algumas dicas básicas. Coloquei até aqui na minha colinha, aqui no meu tripé, tá? Se eu estiver olhando para o lado, eu tô lendo aqui. Coloquei algumas dicas básicas. Antes de tudo, antes de você pegar a folha, antes de você pensar em conteúdo, antes de tudo, você para e vai pensar nessas dicas aqui que eu vou te falar. A primeira dica de todas, que vocês já sabem, que eu falo sempre, toda live a gente acaba caindo nisso, que é conheça o seu público. Ah, Adri, criatividade. Eu não tenho criatividade para falar com as pessoas do meu Instagram, eu não tenho criatividade para criar os meus posts, eu não tenho criatividade para postar nada legal. Não é que você não tem criatividade, você não tem persona. Você não tem uma proposta de valor. Então, o que acontece? As pessoas falam para você conhecer o público e você pensa assim, eu conheço meu público, olha lá, é a fulaninha, a ciclaninha, a beltraninha. Só que quando a gente fala de conhecer o público, a gente está falando muito mais de saber os nomes das pessoas, o arroba da pessoa. A gente está falando de saber em que linguagem a gente deve se comunicar com essa pessoa. O que acontece? Lembra, volta lá, para quem já assistiu várias aulas do Manual da Empreendedora,
Quando a gente entra nesse assunto de persona, que as pessoas, mas por que é tão importante a persona? Por que eu tenho que criar essa persona? Por que eu tenho que fazer isso? Qual é o sentido real de criar essa persona? Pra que você tem que ter persona? Vamos lá, já usei esse exemplo 1000 vezes. Quando você vai pedir pão, você fica nervosa antes de entrar na padaria? Você pensa, como que eu vou pedir esse pão? Será que a mulher vai entender? Será que a mulher não vai entender? Você já sabe, naturalmente, como entrar na padaria e pedir o pão, porque você conhece o ambiente, você conhece como é falar com uma balconista na padaria. Quando você vai numa consulta médica, você não fica aflita de se encontrar com o médico e ele não te compreender. Por quê? Porque você sabe como ir no médico, você sabe como falar diretamente com o médico. Então sempre pensa, você não fala com a sua vizinha, com a sua mãe, com o padre, com o médico, com o confeiteiro, você não fala com as pessoas da mesma forma. É aí que entra a persona. A persona não é você saber quem é o fulano, que idade ele tem, blá, 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 blá. Isso é o de menos. Isso é o de menos na persona. Quando a gente fala conheça seu público, a gente quer dizer assim, o que essa pessoa gosta? O que essa pessoa vai ler e vai dizer, nossa, isso é feito pra mim. Isso aqui me impactou. Isso aqui transformou o meu dia. Então, a primeira dica é conhecer o seu público. Por que é importante conhecer o público? Por que é importante ter persona? Porque é a partir dela que você vai criar a linguagem base dos seus conteúdos. Então, vamos lá. Para quem está entrando agora. Antes mesmo, deixa eu ver aqui se já tem alguma pergunta. Antes mesmo de você sentar na mesa e pegar esse papel e a caneta e criar aqui os posts que você vai escrever, começa a refletir nessas dicas básicas que eu vou te dar agora, antes da gente entrar realmente no editorial, tá? A primeira dica foi conheça o seu público, porque conhecer o seu público é a partir dele que você vai saber criar a linguagem que você vai falar com essas pessoas. Para quem gosta de azul, não adianta você oferecer algo amarelo. Para quem gosta de preto, não adianta você oferecer algo vermelho. Então, você tem que entender o que essas pessoas gostam, o que elas querem ver, o que elas gostam de ler, o que elas gostam de saber, para você poder chegar nelas e impactar. Não para você ser só mais um. Então, vamos lá. A terceira dica. Se coloque no lugar das pessoas. Aí entra a questão do posta-bosta. O que é o posta-bosta? A pessoa pensa, eu tenho que postar todo dia, eu tenho que postar todo dia. Aí, por ter que postar todo dia, aquilo se torna uma obrigação. Chega no final do dia, que a pessoa tá por aqui, de todos os compromissos do dia, de tudo de ruim que já aconteceu, a pessoa pensa, eu tenho que criar aqui rapidão um post para postar, para não ficar sem postar nada. Não posta, evita. A terceira dica é, se coloque no lugar das pessoas. Pensa, antes, quando você tá ali com o celular na mão, antes de você apertar enviar a foto, olha a foto, lê o texto. Não pensa que você vende aquilo. Não pensa que aquele é o seu perfil. Se coloca no lugar da pessoa que tá lendo. Isso é relevante? Adri, mas não dá pra ser relevante sempre. Dá. Gente, dá pra ser relevante sempre, tá? As pessoas têm um mito de que só dá pra fazer alguns posts de conteúdo relevantes e não tem como você impactar o tempo todo. Tem como você impactar o tempo todo, mas você precisa saber quem tá do outro lado. A gente esquece, quando eu falo se coloque no lugar das pessoas, não pensa que você tá colocando uma foto no Instagram. Pensa que você tá mostrando essa foto pessoa a pessoa dos seus seguidores. Eu sempre digo, use a seguinte técnica. Se a pessoa estivesse em pé, na sua frente, pessoalmente, na vida real, você diria assim, fulano, vem aqui que eu tenho uma coisa muito importante para te mostrar. Você mostraria esse mesmo texto e essa foto para a pessoa? Você pararia a vida da pessoa em pé, pessoalmente, na sua frente, para mostrar o que você está postando? Aí você começa a entender que atrás de cada celular tem uma pessoa. E se você não agradar as pessoas, você não vai conseguir crescer. Então pensa, quando a gente fala se coloque no lugar das pessoas, a gente quer dizer o seguinte, isso é relevante? Isso vale 1 segundo, os 10 segundos de alguém? Você pararia um cliente seu no meio da rua? Fulano, veja isso aqui, muito importante. É importante? É relevante? Pensa da mesma forma antes de postar. Então vamos lá para a quarta dica.
A quarta dica é formatos diferentes. Gente, para de fazer ou só foto, ou só template do Canva, ou só vídeo. Varia as coisas. No Instagram você pode postar tanto em formatos mesmo na janela, como, gente, você pode criar carrossel, IGTV, stories, vídeo pro feed, post informativo, post de texto, post estilo artigo, post onde toda a informação tá na foto. Então, assim, comecem a variar. A gente fala bastante que quem faz as mesmas coisas não tem os mesmos resultados. Se você posta e não tá vendo resultado, para de fazer daquele jeito. Qual que é o problema? Você tá postando, tá vendo que não tá dando certo, amanhã o que você faz? Vai lá e posta a mesma coisa. Aí amanhã o que você faz? Vai lá e posta a mesma coisa. Aí daqui a um mês o que a pessoa tá fazendo? Postando a mesma coisa. Aí a pessoa passa o ano todo, chega no final do ano, ela percebe que não cresceu, não aconteceu nada. Então assim, testem formatos diferentes. Nas nossas mentorias a gente sempre fala para fazer questionamentos para as pessoas nos stories, no feed, e daí as pessoas dizem assim: "Ah, Adri, mas eu já fiz pergunta nos meus stories e ninguém responde". Fala pra mim, você se sente assim quando você coloca uma caixinha de perguntas lá, ninguém te responde? "Ah, Adri, eu já fiz desse jeito". Muda o jeito, muda a pergunta. Você fez em foto, faz em vídeo. Você fez em vídeo, faz agora um banner. Você fez uma pergunta de sim ou não, faz agora uma pergunta de opções. Você pode conversar com as pessoas. Se as pessoas estão te ignorando, é porque você não está abordando elas da forma correta. Eu sempre digo, quando você está lá parado na fila e vem a pessoa, ai, que fila, né? Tá calor hoje, né? E aí, será que chove? Não seja essa pessoa que você fica puxando assuntos irrelevantes, mendigando a atenção das pessoas. "Ah, Adri, eu já fiz pergunta nos meus stories, mas ninguém responde". Ninguém responde porque achou chato, porque achou irrelevante. Se as pessoas tivessem achado legal, elas teriam respondido, então não desiste. Acharam chato? Não te responderam? Muda tudo. Fez foto, faz um vídeo, faz um banner, fez banner, faz alguma outra coisa e vai tentando se comunicar com as pessoas que estão ali. Elas estão esperando que você se comunique com elas, mas você precisa ser relevante. Então, desde lá da primeira dica que a gente fala de conhecer o público, tudo se baseia em ser relevante. Eu acredito que a maior lição que nós vamos tirar de toda essa aula hoje é: vamos ser relevantes antes de sermos constantes. Ninguém precisa postar no Instagram todo dia se for para postar post bosta. Ninguém precisa gravar stories o dia inteiro se for stories irrelevante que ninguém quer ver. Então, antes da regra de postar todo dia, antes da regra de fazer stories de manhã, de tarde, de noite, pensa se isso é relevante. Não joga um monte de informação meia boca para as pessoas. Pensa que todo dia que você posta ali no teu feed uma coisa irrelevante, uma coisa que não tem nada a ver, uma coisa que não traz impacto na vida das pessoas, você está construindo o castelinho da bosta. É um post bosta em cima do outro. Um belo dia, chega uma pessoa que tem interesse real no teu produto, ela vai lá ver a tua página, ela sai fora. Porque ninguém tá lá curtindo, ninguém tá lá comentando, ninguém tá lá interagindo. A pessoa tinha uma perspectiva do que você era. E quando ela chegou ali na sua casa virtual, era um castelo da bosta. Então assim, gente, não posta se não for relevante. Para com essa preocupação de ter que postar todo dia. Para com essa preocupação de que tem que gravar muito story, que tem que gravar muito vídeo. Se o vídeo for ruim, não grava. Se o story for ficar chato, não grava. Se o post for ficar feio, meia boca, não posta. Deixa passar batido. Faz uma outra hora. Mas não faz as coisas por fazer. O problema é que as pessoas não veem frutos da produção de conteúdo, é que elas não tratam a produção de conteúdo como prioridade. Como você vai tirar dinheiro de algo que você não semeia nada ali? Você mal e mal dá uma olhada ali, posta de vez em quando uma outra coisa. Ah, mas tá todo mundo ganhando dinheiro na internet e eu não vendo uma semijoia, eu não vendo uma sapatilha, eu não vendo um... Gente, é claro que você não vende. Porque as pessoas estão ganhando dinheiro porque elas estão sendo relevantes.
Quando te dizem que o segredo é postar toda hora, postar todo dia, fazer 1000 vídeos, fazer não sei o quê, o que que acontece? Vocês correm lá desesperadas para criar 1000 conteúdos, sendo que vocês não têm a primeira dica, que é a persona. Para quem você tá mandando esses conteúdos? Para quem você está falando? Em quem você está se baseando para criar esses textos, para criar essas imagens? O que essa pessoa gosta? O que impacta essa pessoa? Então, assim, a primeira dica que se fragmentou até agora de conheça o seu público. Por que conhecer o público? Porque o público tem uma linguagem. Se coloque no lugar das pessoas, porque o público são pessoas. Formatos diferentes. Para de, se você não está conseguindo agradar as pessoas com o que você está fazendo, muda o que você está fazendo. Outra coisa, quinta dica, objetivo dos seus posts. Por que que o post tapa buraco não leva em lugar nenhum? Porque ele não tem objetivo. Você não tem uma linha do tempo, você não tem uma estratégia, você não tem uma construção de aonde esse post vai levar a pessoa. A Ju fez uma live muito interessante sobre os níveis de consciência do cliente e nessa aula ela falava sobre agradar as pessoas que estão nos diversos níveis de consciência. A pessoa que não conhece o seu produto, mas precisa dele. A pessoa que precisa, conhece e está disposta a comprar agora. A pessoa que não conhece, não sabe que precisa, mas ela poderia comprar. Então, quando a gente fala de funil de vendas, de níveis de consciência de produtos, é por isso que a gente diz que os posts têm que ter um objetivo. Gente, não adianta. Segunda-feira eu vou postar uma foto, amanhã deu a hora, eu vou postar essa qualquer coisa aqui. Se você não tem um roteiro da onde isso está caminhando, por que se chama funil de vendas? Porque ele vai canalizando as pessoas para compra, ele vai estreitando o caminho. A pessoa está num campo amplo e ela vai sendo direcionada ali para o que ela quer comprar. Então, assim, se não tem objetivo de estratégia, não adianta ser fotos maravilhosas, não adianta ser post feito no Photoshop, seja onde for, não adianta ser vídeos incríveis, se você não tem um objetivo do que você vai fazer com esse conteúdo. Para onde esse conteúdo está levando as pessoas. Então, assim, a sexta dica, que é... Desculpa, eu vou ter que te falar essa. Segura aí. Seu cliente não é você. Eu pergunto assim pra pessoa, você compraria alguma coisa na sua página? A pessoa fala, mas é claro! Aí eu pergunto, você faz venda virtual? Não, tá fraco. Porque seu cliente não é você. Porque o que você acha legal não é o que seu cliente acha legal. O que você acha que chamaria atenção não é o que seu cliente acha que chamaria atenção. Eu vejo que muitas vezes a gente está numa disputa de ego, de achar que o que a gente faz já é o melhor de si. Dri, mas eu já tentei de tudo que é jeito. Eu já fiz assim, eu já fiz assado e agora eu faço desse jeito. Mas os meus posts são bons. Mas as minhas fotos são bonitas. Mas o meu conteúdo é legal. Você tá tirando retorno? Não. Então só você tá achando legal sozinha. Faz um Instagram privado, posta lá tudo que você acha legal, senta no sofá e fica olhando. É a mesma coisa. Se você tá falando com você mesmo, ao invés de tentar agradar o teu público, não vai dar certo. O seu cliente não é você. Precisa colocar isso na cabeça. Não é porque você achou legal que o teu cliente vai achar legal. Não é porque você achou o máximo aquela informação que o seu cliente vai achar aquela informação o máximo. Então vamos lá. Eu vou recapitular as dicas que eu falei até agora, tá? A primeira dica foi conhecer o seu público. Por que que a gente precisa conhecer o público? Porque o público tem uma linguagem. A linguagem desse público é porque eles são pessoas. Se eles são pessoas, a terceira dica é se coloque no lugar das pessoas, veja se isso é relevante. Lembra lá do que eu falei, se fosse na vida real, na vida humana, agora, carne e osso, você chamaria o teu cliente, fulano, vem aqui ver o meu post aqui, ó. Se você acha que você teria vergonha de fazer isso, é porque o teu conteúdo é um lixo. É porque o teu conteúdo não serve pra nada. É porque você não deveria estar postando essas coisas. Então, assim, às vezes é difícil a gente falar que tá ruim, mas é o que eu falei. Sai do ciclo da escravidão de postar todo dia, sai do ciclo da escravidão da produção de conteúdo, para de tornar isso uma tormenta na sua cabeça. Quanto mais você acha que isso é uma coisa difícil, que isso é uma obrigação que você tem que fazer, que isso é uma coisa, todo dia eu tenho que fazer essa porcaria aqui antes que dê a hora tal, que é a hora de postar, menos interessante vai ser o seu post.
Quando a gente fala de proposta de valor, a gente fala de essência, a gente fala do que está dentro da gente. Então, assim, se você não consegue passar o que está dentro de você com clareza sobre o seu produto, seja ele físico ou um serviço, não cria algo. É o que eu falo. Vamos lá. Dri, eu não tenho criatividade. Por que você não tem criatividade? Porque você tem que criar do zero. Se você tem referências, a sua criatividade aflora, você tem bases para conectar e transformar essas ferramentas nos conteúdos. Agora, se você não tem persona, se você não tem público, se você não tem nada, você não tem uma essência, você não tem uma proposta de valor, é claro que você não consegue criar conteúdo para vender. Pode ser que o teu post dá like? Pode ser que todo mundo comenta? Sim. Mas para vender, para monetizar, para fazer a pessoa dizer eu quero pagar por isso, se você não tiver todo esse roteiro, não adianta. Então eu já falei, muitas pessoas têm a sede de preencher isso aqui. As pessoas me cobram nos grupos loucamente. Dá uma aula de preencher os conteúdos da semana. Dá uma aula de preencher os conteúdos da semana. Como que eu vou te ensinar a falar para ninguém? Como que eu vou te ensinar a falar com o Gasparzinho? Como que eu vou te ensinar a falar com alguém que você não sabe quem você está falando? Não tem como eu te passar, faz isso na segunda, faz isso na terça, faz assim na quarta. Gente, não existe cápsula mágica. Se você postar uma vez por semana, mas for um super post assim, ó, que, nossa, impacta as pessoas, tá ótimo. Eu não tô falando que postar todo dia é errado, mas se você não tem algo de bom para postar todo dia, não poste todos os dias. Acalma o coração, gente. Não precisa postar todo dia. Sai dessa escravidão. Ah, eu tenho que fazer muito stories, eu tenho que fazer muito stories. Aí o que acontece? Como eu falei, né? A pessoa não fez nenhum story no dia, aí a pessoa vai tomar um café, ela faz lá o bumerangue do café. É errado fazer isso? Não é. Só que se você só faz isso, uma hora se torna um pouco chato, um pouco irrelevante. Agora, se você faz um super conteúdo bacana e tem alguns shots do seu dia a dia, é legal, é claro que é legal. A gente sempre fala, pensa se essa coisa é relevante perante a todo o teu planejamento. Não é que tudo tem que ser aquela informação impactante. Meu Deus, Adriana, eu vou ter que criar uma enciclopédia a cada post. Não é isso que a gente está falando. Faz as coisas terem um sentido, uma linha do tempo. Eu coloquei aqui que eu mostrei para vocês. Olha só. Eu vou colocar. Não vai dar para vocês enxergarem, porque vai estar ao contrário. Mas eu vou falar aqui quais são os princípios do começo, meio e fim dos assuntos. Você definiu um assunto? Vamos lá. Quem tem o planner de editorial já pode pegar na mão. Quem não tem o planner ainda, é só 5 tópicos e os dias da semana. 5 tópicos e os dias da semana. Gente, não tem nada demais nesse planner, tá? Aqui tem algumas dicas de sugestões de formatos para ajudar vocês no dia a dia. Mas quem não tem o planner ainda pode acompanhar a aula normalmente. Repetindo, 5 tópicos e os dias da semana. Ah, Adri, eu tenho que encher aqui os dias da semana. Não, não tem que encher os dias da semana. Não consegue fazer conteúdo relevante para a semana toda? Não tem problema. Você vai definir até 5 tópicos de assuntos. Quando a gente fala em tópicos de assuntos, um tópico pode render 10 posts. Um assunto pode se fragmentar em várias informações. Por isso eu digo, criem um sistema que você não fala hoje de uma coisa, amanhã de outra, quarta-feira de outra, quinta-feira de outra, sexta-feira de outra. Não tem uma lógica, é muito conteúdo bom, mas é muito conteúdo bom sem lógica, jogado, sem objetivo. Então o que acontece? Cria o começo, o meio e o fim. Você definiu o tópico? Dri, o que é criar o começo, o meio e o fim? Começo do assunto, quando você vai falar pela primeira vez de um assunto. Qual é o segredo? Abordagem cordial, básico do básico. Quando você vai falar a primeira vez sobre um assunto no seu editorial. Começo. Ó, quem quiser marcar aí, depois eu vou mandar uma foto lá no grupo de estudos, tá? Aqui no grupo de estudos.
Grupo de estudos gratuito, tá escrito lá na bio. Eu vou mandar uma foto disso aqui pra vocês, mas eu vou explanar agora. O começo é o básico do básico, com uma abordagem cordial. O meio é a validação da ideia, é a demonstração da ideia. Então vamos lá. Quando você vai abordar um assunto pela primeira vez no seu editorial, digamos que na segunda-feira você vende lacinhos. Eu sei que tem muitas meninas que vendem laços aqui no MDE. Você vende laços. Você quer falar, por exemplo, sobre a qualidade das suas fitas. Você não vai fazer um post lá porque a minha fita é a melhor, porque ela é importada, porque o tecido dela é assim, porque ela não desfia, porque não sei o quê. É um soco de conteúdo para uma pessoa que não está esperando aquilo. A pessoa não quer receber aquilo assim do nada. Não é porque é tão relevante que simplesmente você vai sair panfletando esse conteúdo de uma forma aleatória. Então vamos lá. Você quer falar sobre as suas fitas. Vamos dar um exemplo. No primeiro dia, quando você vai abordar pela primeira vez, o que é falar o básico do básico com uma abordagem cordial? E aí, mamães, vocês já perceberam que alguns lacinhos a fita é mais bonita, é mais estruturada, que alguns lacinhos a fita desfia com facilidade. Conta pra mim se isso já aconteceu com você. Pronto. Você já deu uma pincelada ali sobre o assunto, que você vai falar sobre qualidade das fitas e tudo mais. Mas você fez uma abordagem cordial e falou o básico do básico. Então, para começar o assunto, sempre dessa forma. Usa uma abordagem cordial e fala do básico, não dá um socão. Ai, Dri, eu criei um post babadeiro, ele fala tudo sobre as fitas, tudo sobre tudo. Não adianta você jogar isso na cara da pessoa, entendeu? Aí a gente vai pro meio. O meio é a validação da ideia e a demonstração. Então vamos lá, continuando no nosso exemplo. A pessoa quer falar sobre a qualidade das fitas dos laços que ela faz, a qualidade do material do produto que ela faz. Primeiro, lá no começo da semana, ela postou: e aí galera, vocês já perceberam que alguns lacinhos se desfiam com facilidade, que outros a fitinha não fica bem em pezinho, laço na cabeça do bebê? Conta pra mim se você já passou vergonha com um lacinho desses vagabundo. Não vai falar vagabundo, né, gente? Mas vocês entenderam. Conta pra mim se você já teve algum problema de estragar rápido. Conta aqui nos comentários, pode ser uma enquete, pode ser um story, pode ser um vídeo. Aí que tá, varia os formatos, não pensa só tudo escrito lá. Vamos lá, pro meio, a validação da ideia e a demonstração. Você falou sobre isso, agora você pode dizer: gente, olha o lacinho que saiu hoje, ele é feito na fita tal. Você sabia que a fita tal, além de ser super estruturada, ela não desbota e não desfia? Olha que bacana, mamães! Pronto! Você validou uma ideia de que o teu produto tem uma qualidade boa, você demonstrou um produto sem falar. Lembra lá, mamães, aquele dia que eu perguntei? Não precisa fazer uma coisa assim, um enredo sem fim. Fala sobre um assunto, a pessoa já recebeu a primeira informação sobre aquilo. Valida a ideia, mostra que a tua ideia tem validação, demonstra a tua ideia. E para finalizar, a conclusão. O que isso impacta na vida do seu cliente? Então vamos lá. Você falou: mamães, e aí? Alguém já percebeu que tem um lacinho de má qualidade? Blá, blá, blá. Aí no outro dia você diz: nossa, olha só que nós fizemos agora. Vocês sabiam que essa qualidade tal, ela é melhor, ela é mais estruturada, ela não desfia? Olha que interessante. E no último dia você vai concluir, você vai mostrar o que isso impacta na vida da pessoa. O que pode ser? Uma foto da criança super feliz, bonita, usando laço chamativo na cabeça, destacando aquele produto, impactando a pessoa em como ela se sentiria caso ela adquirisse aquilo. Então, começo do assunto. Você definiu um tópico de um assunto, você vai fazer 3 fragmentos desse tópico. É a abordagem cordial com o básico do básico. O 2 é a validação da ideia, a demonstração da tua ideia. Por que você está falando desse assunto? O 3º é a conclusão, o que isso muda na vida da pessoa, o que isso impacta na vida da pessoa. Então, quando você criar um tópico aqui no teu editorial, você já pensa em 3 fragmentos desse tópico para que ele não fique isolado. Vocês conseguem compreender que não adianta você postar lá sobre a qualidade do teu produto e mais um dia ser ignorada?
Se você está em baixa, o que você precisa? Fisgar aos poucos, novamente, a atenção das pessoas. Fazer as pessoas voltarem a te dar atenção ou começarem a te dar atenção. Então pensa comigo, se você vai definir um tópico e falar dele em 3 fragmentos, se você definir 3 tópicos, você tem 9 posts só sobre 3 assuntos. Então assim, não falta criatividade. Falta base, falta embasamento, falta técnica, falta estratégia, falta objetivo, falta o porquê, o pra quem, o como. Não falta criatividade, gente. Então vamos lá. 5 tópicos e todos os dias da semana. A cada um tópico, você vai fazer esses 3 fragmentos, começo, meio e fim. Eu vou passar os fragmentos, tudo detalhadamente, lá no grupo de estudos que tá aqui na bio, tá? Quem gostou da aula, eu acredito que não tem como eu te falar, faz isso na segunda, faz isso na terça, faz isso na quarta, que não existe. Quem tá te falando, faz isso na segunda, faz isso na terça, faz isso na quarta, 15 exemplos de posts que você pode fazer, não siga. Não siga essas pessoas, não siga essas dicas, porque não adianta se você não sabe para quem você está falando. Se você já tá com uma persona definida, não vai te faltar criatividade. Se você já tem a tua proposta de valor, se você sabe a tua essência, não vai te faltar criatividade. Falta criatividade é o que eu falei. O que as pessoas querem? Elas querem olhar para uma folha em branco e ficar se inspirando com uma folha em branco. Como? Não tem como. Pode dar um exemplo no ramo de calçados. Vamos lá, a mesma forma da fita. Você pode falar, você quer falar sobre a qualidade da palmilha do teu calçado. No primeiro dia, o que é o básico do básico com a abordagem amigável? Você já teve que caminhar ou já ficou numa festa e teu pé doeu muito? Conta aqui pra mim. Chamou a pessoa, fez uma abordagem amigável, falou o básico do básico daquele assunto. No segundo, no meio, gente, olha que novidade legal que chegou aqui na nossa loja. Pode falar de venda, gente. Se for relevante, fala. O problema é falar de venda o tempo todo, mas voltando. No primeiro dia, e aí, teu pé já doeu? Você já usou um calçado desconfortável? Como é que foi essa experiência pra você? Você já passou vergonha numa festa, teve que ficar descalça? Conta pra mim. O que seria o meio? Gente, olha que bacana que chegou aqui na nossa loja. É um sapato que ele tem uma tecnologia assim, assim. Você coloca ele no pé, ele é super confortável. Vocês gostaram? Não precisa falar, venha conferir na nossa loja, peça o seu agora. Evita esse tipo de coisa que as pessoas estão saturadas disso. Depois do meio, validação da tua ideia, conclusão, o que isso impacta na vida da pessoa, qual é a conclusão disso? O que você pode mostrar? Você pode dar um exemplo de uma pessoa que usou o calçado numa festa, numa foto bonita. A pessoa tá linda, maravilhosa, com o teu calçado no pé. Ah, fulana de tal garantiu o conforto para a festa de casamento da fulana. Taguei a tua cliente, começa a usar as coisas validando, gente. Tem que ter uma estratégia, tem que ter um objetivo. Quando você cria um post a cada dia do que vem na tua cabeça, você nunca vai conseguir vender nada desse jeito, porque não tem objetivo, gente. É a mesma coisa que você pegar de sair dirigindo o carro e a cada esquina você pensar, agora eu vou virar aqui, agora eu vou virar aqui, agora eu vou virar aqui. Ah, mas pra onde você tá indo? Eu tô indo. Não adianta, não tá indo pra lugar nenhum. Então, assim, vamos lá. Definiu os 5 tópicos. Se você não consegue definir 5, é muito. Define um. Faz os 3 fragmentos dele e testa. Gente, vamos lá. Desafio Manual da Empreendedora. Você vai separar um tópico essa semana, só um assunto. Você vai fazer os 3 fragmentos desse assunto durante a semana no teu feed. E eu quero saber o resultado lá no grupo de estudos na semana que vem. Eu quero ver se o engajamento de vocês não melhora só de vocês terem um começo, meio e fim, uma linha do tempo. É garantido, gente, não é fórmula mágica. Não adianta quando vem aqueles posts assim, 15 dicas para postar no seu feed. Ah, e hoje deu uma dica sobre o seu produto. Lista do não sei o quê. Gente, não adianta se você não sabe para quem você está falando. Então, não falta criatividade quando você tem bom senso da persona, do público. Para tudo. Não te falta criatividade, não te falta ferramenta. Te falta conhecimento de quem você está falando. É só isso.
É aquela história, entregar algo para o cliente antes de querer receber. Exatamente, Thaís. Você pode mostrar para o teu cliente que o sapato é confortável, o resultado que ele poderia ter, por exemplo, lá no caso do sapato, antes dele comprar o sapato. Ele pode ver uma pessoa sofrendo porque o sapato é desconfortável lá no assunto 1. Ele pode ver a novidade da tua loja no meio e ele pode no final dizer, nossa, olha a pessoa lá toda feliz na festa do ciclano usando o sapato que a Cláudia vende. Eu quero sapato desse. Ela já se impactou sem você dizer assim, olha, que sapato maravilhoso. Esse sapato, ele é muito bom. Ele é novidade. Todo mundo tá querendo. Gente, ninguém aguenta mais isso. Para de dizer, pegue agora. Peça agora, chegou aqui na lojinha. Para com essas coisas que ninguém quer saber isso. Você vai continuar sendo ignorado. Então, assim, vou deixar todos os detalhes da live de hoje aqui no grupo de estudos gratuito. É só entrar aqui na bio, tá escrito Grupo de Estudos Gratuito. Clica lá no botão, você recebe todos os materiais. Você vai receber o teu editorial para você fazer os teus conteúdos na tua casa. E eu fiz o desafio para vocês e eu quero ver quem vai participar do desafio. Quem vai participar, coloca eu aqui embaixo. Um tópico em 3 fragmentos de começo, meio e fim no teu feed essa semana, tá? Quem vai participar, coloca eu vou tentar, eu vou participar. Eu quero ver vocês fazendo um tópico em 3 bases de conteúdo, começo, meio e fim. E eu quero ver o resultado disso lá no grupo. Espero que vocês tenham gostado da aula. A aula vai ficar gravada aqui no Instagram. Fiquem à vontade aqui na nossa casinha. Aqui nos links da bio tem muita coisa bacana para vocês. Vejo todo mundo lá no grupo de estudos para baixar o editorial. Mostrando novamente aqui, ó, o editorial. Vocês podem baixar o planner para imprimir em casa, tá? Beijo para todas, bom domingo. Eu tô muito feliz que muita gente tá falando que vai tentar, gente. Vocês são demais. Valeu pela companhia mais uma vez. Gente, workshop 5 dicas básicas. Quem se inscreveu, tô indo pro computador agora para nossa primeira aula. Mini mentoria de Canvas. Quem tá lá esperando a Adri melhorar para a proposta de valor. Tô boa, tô ótima, tô maravilhosa. Ontem eu ainda tava um pouquinho abatida, mas agora tô maravilhosamente bem. Vamos para nossa primeira aula do workshop. Vamos para nossa proposta de valor da mini mentoria de Canvas. Aguardo vocês nas aulas. O resumão no grupo gratuito aqui. Bom domingo!